Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai retomar a discussão sobre Javier Milei, presidente eleito da Argentina, que está prestes a tomar posse, né? Toma posse agora no dia 10 de dezembro. Mas não vai falar só de Milei, vai falar também de Jair Bolsonaro, a quem Milei tem sido frequentemente comparado. Muitos falam que Javier Milei é o Bolsonaro argentino. Só que, mais do que olhar particularmente para os dois, para Javier Milei e para Jair Bolsonaro, a gente vai olhar, sobretudo, para os apoiadores desses dois políticos que, enfim, têm liderado aí movimentos que têm sido classificados como de extrema-direita. Acho que no caso do Bolsonaro já não há mais muita dúvida a esse respeito. Milei ainda rendeu ali, pelo menos no começo, uma certa discussão sobre como classificá-lo, anarcocapitalista, ultraliberal, extremista de direita, enfim. A gente pode até entrar nesses tópicos. Mas o fato é, para além da figura das duas lideranças, existem esses apoiadores com as suas características. E aí não são apenas, claro, aqueles que votaram nesses candidatos nas eleições que eles disputaram e venceram, ou mesmo que eles disputaram e perderam, como é o caso da de Bolsonaro no Brasil em 2022. Mas são aqueles que os apoiam com mais energia, que vão aos eventos que eles promovem, que estiveram, por exemplo, num comício de encerramento da campanha de Milei na Argentina, pouco antes do primeiro turno, ou aqueles ainda que estiveram, né, agora, no mês de novembro, na Avenida Paulista, apoiando o movimento bolsonarista, mas por meio do quê? Por meio de um desagravo àquele militante bolsonarista que foi preso lá por ter invadido um dos edifícios da esplanada dos ministérios, ali do Planalto, e acabou morrendo na cadeia, né? Teve um mal súbito, já havia alertas de que ele tinha problemas de saúde, e pelo jeito houve aí uma falha séria de não ter permitido que essa pessoa fosse para casa e cumprisse prisão domiciliar ou algo do tipo. O fato é que isso deu muita munição para o bolsonarismo para criar um mártir, evidentemente, e criar essa onda de solidariedade em torno dele, que é, na prática, também uma onda de apoio ao próprio Bolsonaro e ao bolsonarismo. Haja vista que os alvos preferenciais dos manifestantes nessa reunião que houve na Paulista eram o sempre, né, preferido inimigo do bolsonarismo, que é o presidente Lula, mas enfim, esse aí é um caso, mas aquele que é, digamos, competindo com Lula, o outro grande inimigo do bolsonarismo, que é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, não é, desse ponto de vista, uma agenda tão diferente daquela que nós vimos em manifestações anteriores desse grupo. Mas, afinal de contas, será que esses grupos se parecem? Há semelhanças entre, vou chamar aqui, mileístas e bolsonaristas, né? Entre aqueles que acorreram aos comícios do Milei, que foram seus militantes mais entusiasmados, e aqueles que fazem o mesmo com o Bolsonaro aqui no Brasil? Enfim, para tentar entender esses dois cenários, para tentar entender esse fenômeno que ocorre lá e aqui, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles, e em que medida eles nos permitem entender boa parte do que tem sido esse processo de mobilização da direita nos últimos anos no Brasil e também, evidentemente, na Argentina, nós temos aqui como convidado o professor Pablo Hortelado. O Pablo, ele é pesquisador e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a EASH da USP, e ali também ele coordena um grupo de pesquisa que tem desenvolvido uma série de trabalhos importantes para lidar com essas questões, né, que é o monitor do debate político no meio digital, né, que começou ali como um projetinho, mas no fim acabou virando um grupo de pesquisa consolidado mesmo, e é em torno desse grupo que esses trabalhos vêm se desenvolvendo, inclusive em colaboração com pesquisadores argentinos. Nos últimos dias foi até noticiado, né, saiu no Jornal Globo uma matéria, né, sobre essa pesquisa, suas primeiras conclusões, e o fato é que o Paulo vai poder aí entrar em alguns pormenores, explicar para nós o que eles estão observando, e até acho que a gente poderia até voltar um pouquinho no tempo e comparar esse cenário de agora com aquilo que nós vimos em manifestações anteriores, o perfil dessas figuras aí ao longo do tempo. Enfim,
Sem mais delongas, eu quero aqui agradecer ao Pablo por ter topado fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ele e perguntar aí logo de saída, né? Pablo, afinal de contas, mileístas e bolsonaristas são praticamente a mesma coisa ou não? Por favor. Oi, Cláudio, primeiro obrigado aí pelo convite. Essa pergunta, assim, uma resposta assim mais assertiva, eu acho que a gente precisa de mais investigação. Mas eu acho que a gente tem alguns indícios que sugerem que eles são fenômenos muito parecidos. Uma das coisas assim que eu tenho observado e que nos levou a fazer essa investigação lá na Argentina é que as nossas explicações para a ascensão da extrema-direita no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são muito apoiadas em experiências nacionais. A gente tem, então você vai ver que tem um pedaço grande da literatura americana que vai tentar explicar o trumpismo a partir do que aconteceu nos anos Clinton, ou no advento da TV a cabo nos Estados Unidos, explicações muito nacionais. A mesma coisa está acontecendo na França para explicar esse voto cada vez crescente, que mais cedo ou mais tarde vai levar ao poder a extrema-direita na França também. Então, todos os países estão com muitas explicações nacionais na sua literatura, e eu acho isso não faz sentido, porque esses fenômenos são muito semelhantes, têm muitas características semelhantes, e a gente deveria buscar mais o que é de comum neles, explicações mais estruturais, que digam respeito a mudanças nos padrões de comunicação, nas relações do comércio internacional, na economia internacional. Enfim, a gente deve buscar outras linhas de explicação que não sejam tão apoiadas na história nacional, porque, evidentemente, tem muito em comum que os Estados Unidos estão passando, né? Trump com Bolsonaro, e mesmo outros processos da extrema-direita fora do Brasil, quando a gente está olhando na Turquia, na Europa do Leste, assim por diante. Tem muitos traços em comuns. E a gente tem feito um esforço, né? No começo da nossa investigação, a gente enfatizava muito a história nacional, e a gente está se esforçando de sair de explicações nacionais, deixar de olhar tanto para a história do PT, do antipetismo, de junho de 2013, que são as chaves interpretativas mais frequentes na literatura brasileira, e olhar mais para explicações internacionais. Foi um pouco nessa linha que a gente começou a acompanhar mais de perto a ascensão do fenômeno Milley, né? A gente tinha pistas de que podia ser alguma coisa parecida. A gente tinha um interesse particular, porque é uma sociedade bem mais parecida com a nossa, a Argentina, então talvez ele tivesse traços importantes, e foi com esse espírito que a gente foi. O Milei, no entanto, tinha bastante diferenças, né? Enquanto o Bolsonaro, na eleição de 2018, tinha feito uma campanha exclusivamente, posso falar isso com bastante convicção, porque o Bolsonaro de 2018 foi super fácil de estudar, porque ele tomou a facada, ele não fez campanha de rua, ele praticamente não tinha tempo de TV e rádio, porque ele estava num partido nanico, então a campanha dele foi digital, e a gente conseguiu baixar basicamente tudo em 2018 e analisar isso. É quase um Então, experimento natural, né? Essa campanha do Bolsonaro em foi 2018. ótimo. Para quem quer estudar, foi ótimo, porque daí fica fácil de estudar. Ele não estava fazendo campanha de rua, ele não estava fazendo. Ele tinha só um lugar para fazer campanha, que era a mídia social. E a gente conseguiu baixar tudo, não só da campanha dele, mas do chamado ecossistema bolsonarista, né, que são as principais páginas. Naqueles anos ainda o Facebook era a mídia mais importante, né? E ficou muito claro que aquilo lá era só populismo e guerras culturais. Ou seja, era só crítica contra as elites culturais e as elites políticas. Isso dava, não lembro de cabeça, mas dava mais de 90% dos compartilhamentos que tinham sido gerados a partir das páginas que estavam fazendo apoio ao Bolsonaro. Então ele estava criticando os partidos políticos, a Globo e as feministas e o movimento LGBT. Praticamente só. Não tinha economia. A economia, ele forjou aí naquele momento a expressão fala com o meu posto Ipiranga, que é para se referir ao Paulo Guedes. De tão pouco que ele falava, ele se recusava a falar, isso eu não entendo, isso não importa. Isso aqui vocês falam com o Guedes. Né? A campanha dele foi exclusivamente de conservadorismo moral e de ataque ao sistema político tradicional. O Milei, por outro lado, não era isso. O Milei estava falando só de economia, de certa maneira, era o avesso do Bolsonaro.
ele só falou de economia, ele falou de dolarização da economia, do fim do Banco Central, de fim dos subsídios. Ele fez uma campanha predominantemente econômica. Ele é um economista, né? Ele se apresenta como anarcocapitalista, então, aparentemente, era muito diferente, era até o avesso do Bolsonaro. Porém, a gente estava acompanhando muito de perto a situação na Argentina já faz uns anos. Tinha saído o livro do Pablo Stefanoni, eu traduzi, fiz um número especial de uma revista lá na Bahia, e a gente traduziu um capítulo do Stefanoni, está lá. Estava acompanhando muito de perto o que estava acontecendo com essa ascensão do Milei, e ela vinha acompanhada de um elemento de guerras culturais. O Milei, na verdade, ele era companheiro de luta do Augustin Laje, que é um cientista político que só fala de guerras culturais. Tem um livro até importante sobre as guerras culturais, foi traduzido para o Brasil. Agostinho, só para a gente pegar a referência direitinho. Laje. Laje. Tá. Ele tem um livro lançou agora um outro, Geração Idiota, que também é interessante. E eles faziam dobradinha. Ele fazia o ataque à esquerda pelas guerras culturais, nos temas, abatendo com a agenda identitária, combatendo, né, a agenda identitária, e o Milei fazia essa disputa nas redes sociais argentinas no campo da economia. E eles eram uma dupla, eram amigos. Agustin e Milei. Exatamente. No livro do Pablo Stefanoni, que é muito bom, né, A Rebeldia se tornou de direito, foi lançado aqui pela UFRJ, né, ele conta em detalhes essa história. Então tinha isso já, né, de que o Milei fazia parte de uma cultura política que tinha esse braço de conservadorismo moral das guerras culturais. Tinha um outro elemento também. O Milei, embora não estivesse falando, assim, não está no centro da campanha, a gente até monitorou, por exemplo, o Telegram, e praticamente não tem, era só economia, totalmente diferente do Bolsonaro, mas tinha um pouquinho. E acompanhando as entrevistas, você ia vendo que ia aparecendo, embora muito minoritário, temas das guerras culturais. Então, o Milei falou que ia tirar a educação sexual das escolas, porque estava sendo utilizado para ensinar ideologia de gênero. Ele tinha mudado a posição histórica dele, que era a favor da liberação das drogas, para se tornar crítico das drogas, numa chave esquisita. Ele tinha dito: não, cada um faz o que quer, porém o sistema de saúde é público, infelizmente é público. E já que ele é público, o custo de você usar drogas e se estragar é que eu vou pagar, então você não pode se estragar. Ele começou a pediu para mudar a estimativa do número de vítimas da ditadura argentina, propôs rever o referendo que tinha legalizado o aborto na Argentina, enfim. Ele estava incluindo esses temas da pauta cultural, que a gente chama aqui da pauta dos costumes, na periferia da campanha. E essa nossa... E mais tardiamente, né? E aí a gente queria saber o seguinte, essas pistas são suficientes para a gente dizer que tem um combo que tanto aqui quanto lá, o que a gente está vendo é um casamento de um conservadorismo moral com uma espécie de liberalismo extremo na sociedade, né? Do ponto de vista da sociedade, ela está abraçando uma espécie de ideologia, de combo ideológico, e foi com isso na cabeça que a gente fez essa parceria com pesquisadores da Universidade de Lanús, na Argentina, que um estudante nosso tinha ido lá, tinha encontrado eles é um pessoal que trabalha com campanha política, tem muita experiência em fazer pesquisa de opinião. A gente montou uma parceria deles. A gente tem muita experiência em fazer pesquisa de opinião em populações mobilizadas, né? Eu acho que a gente tem a maior série histórica do Brasil. Desde 2015 tem talvez 20 e poucas pesquisas acompanhando o processo de mobilização social brasileiro com pesquisa de opinião, medindo demografia, identidade e também opinião. Que é o que está disponível no site de vocês, né? No tá monitordigital.org. Exatamente, pode ir lá, que tem toda a série histórica bem interessante para quem se interessa por esses assuntos. E aí a gente fez essa parceria, e a nossa ideia era aplicar um questionário, a gente desenvolveu um questionário com questões que dizem respeito ao liberalismo econômico e algumas questões, um conjunto de afirmações pedindo para os entrevistados concordarem e discordarem.
e outra sobre conservadorismo moral. A de conservadorismo moral, a gente já vem testando algumas dessas frases aí, dessas afirmações há muitos anos. A gente sabia bem que o eleitorado bolsonarista ia responder em nível alto aqui. O liberalismo menos, a gente tinha investigado menos. Então a ideia era a gente comparar duas populações mobilizadas, apoiadores do Milei e apoiadores do Bolsonaro. O Milei ia fazer um encerramento de campanha lá no lugar, no Movistar Arena, que é tipo, nem sei o que é, assim, uma casa de shows grande que tem no centro de Buenos Aires. Foi, se não me engano, 12 mil pessoas, enorme. E aí a nossa ideia era fazer isso e fazer no 15 de novembro, bolsonarista, né? Aí o 15 de novembro até terminou sendo meio magrinho, a gente até desistiu, porque ele foi pouco mobilizado, mas em seguida, Flopou. exatamente, em seguida eles chamaram, né, porque aquele ativista bolsonarista que foi preso no Rio de Janeiro faleceu, né, de causas naturais, né, de doença, não foi de... Uhum. E eles armaram aquele protesto e aí foi perfeito, porque a gente tinha dois grupos mobilizados, até o número, né? A gente fez a contagem também, que é uma coisa que a gente faz no grupo, a gente faz contagem de manifestação da multidão no protesto com meio de contagem por software e foto aérea. Até deu um número super parecido, foi até legal por isso também. E a gente comparou. Quando a gente fez esse questionário, nós fomos uma puta surpresa, porque foi muito parecido, Cláudio. Foi um negócio assim. Vocês não esperavam algo tão similar? Não, cara. Não, você sabe que até hoje, de vez em quando a gente fez alguns estudos, a gente faz estudo de população mobilizada em São Paulo. A gente já fez fora, no 7 de setembro do ano passado, a gente fez no Rio de Janeiro, né, em parceria com o pessoal da UERJ lá, do Departamento de Ciência Política da UERJ. A gente já fez também, uma vez para estudar a diferença a capital interior, a gente foi lá para Sorocaba fazer. E quando a gente faz, por exemplo, dessas duas, eu sempre me surpreendo com a regularidade dos fenômenos sociológicos. Você fala, caralho, cara, é muito igual. Eu peguei duas populações, estão 300 quilômetros, dá o mesmo 74%. É um negócio assim que, às Como vezes, fenômeno sociológico impressiona, né? às vezes você sabe, você está cansado de saber que mas quando você vê assim, o número dá igualzinho, você fala, nossa senhora, né? Agora, isso acontecer na Argentina, eu não esperava de jeito nenhum. Para você ver, o nosso questionário tinha 9 afirmações. Das 9 afirmações, se não me engano, 6 dão dentro da margem de erro. É É muito impressionante. semelhança. É muito, muito mesmo. Assim, não consigo enfatizar o quanto eu fiquei surpreso disso, até porque a demografia é completamente diferente. Aqui a gente estuda há muito tempo o bolsonarismo, né? A população mobilizada bolsonarista. E é sempre assim, idade média varia de 44 a 49, às vezes até vai 51, entendeu? Pai de família e pessoas idosas, entendeu? Assim, tem mais gente com mais de 65 do que para baixo de 30, né? Tem muito, gente na casa dos 40, dos 50, que é o grosso, e Público de meia idosos, idade. público de meia idade e de idade avançada também Sim. nas mobilizações bolsonaristas. Quando a gente foi lá para Buenos Aires, outra coisa, só adolescente, cara, assim, de cara, foi legal ter acompanhado isso em loco, porque é uma outra vibe. A nossa equipe que estava fazendo a pesquisa estava muito acostumada a investigar o antigo antiperonismo, né, o Uhum. macrismo, que era uma coisa assim também de meia-idade e tal. Mas o mileísmo não, o mileísmo é só jovem, os caras são muito molecada, é molecada de É um pouco, 17 é um pouco anos. como o que seria aqui a base do MBL, só para a gente É estabelecer uma parecido, comparação. é parecido, a vibe é parecida. A gente jovem, masculinos, se não me engano, 70-30 proporção masculino e feminino. 70% menos de 35 anos, 50% menos de 24 anos. É Nossa, é muito muita jovem, diferença. cara. É muito jovem mesmo. E é uma vibe para cima, entendeu? Os nossos pesquisadores lá argentinos estavam calejados, fazendo muito tempo pesquisa de campo, fazendo entrevistas e tal. E eles nunca tinham investigado o mileísmo, até porque era um fenômeno que tinha meses, né? Sim. Tem meses, é um fenômeno super recente. Eles ficaram um pouco abertos, falaram assim, não, isso aqui parece uma manifestação de esquerda do ponto de vista da energia, é jovem, é jovial, é para cima, é alegre, Notaram nesse sentido uma diferença em relação aos bolsonaristas? mas é enorme, Tá. enorme, enorme. É outra vibe, parece assim, de vibe,
para fazer uma outra analogia, parece uma manifestação do PSOL nesse, né, Sim. no sentido assim, da energia, entendeu? É por É isso que eu muito pensei no MBL, né? Porque o MBL tinha exatamente. Só que o à MBL, direita essa pegada, né? exatamente, só que o MBL é pequeno, lá é uma coisa Sim, enorme. gigantesca. É o MBL que deu certo. É um MBL que deu certo. Eu acho que o MBL gostaria de ter sido o Milley aqui, né? Sim. Eu acho que a inspiração deles era ter ocupado esse lugar. E se eles tivessem dado certo, eu acredito que seria isso, porque é isso, porque daí essa molecada tá na liderança do processo. Então você vê o cara organizando campanha com 18 anos, 19 anos, cara, entendeu? Assim, todo mundo, toda mobilização só tem jovem. E muita presença periférica também, chamou muita atenção. Isso lá. Lá, porque ela tem um corte racial muito, você não precisa, deu também, porque a gente também mediu na demografia, classe social, renda, isso apareceu, mas nem precisava. Só de eu estar lá eu já vi, porque a Argentina, ela tem um corte racial muito marcado, né? A classe média é muito branca e a periferia ela é mestiça, mais mestiça Uhum. indígena. E você via, né, cara, que ali a periferia também, as pessoas cultura política argentina é muito influenciada pela cultura sindical, então as pessoas colocam os jalecos, né? E os mileístas, que são os caras super antissindicais também, com os jalecas, falando assim, É o uniforme de manifestação. isso, libertários, sei lá, La Matança, que é um bairro super operário, Sim. extremamente peronista, e você vê um moleque de 16 anos com um jaleco, ficava, foi impressionante, foi uma experiência, do ponto de vista sociológico, assim, extremamente fascinante. E apesar disso, cara, deu muito parecido. Assim, a parte, né, o nosso questionário tinha a parte liberal, a parte conservadora. A parte liberal Hum. deu igual. Todas as deu no mesmo nível. O que me surpreendeu, na verdade, o nível de engajamento na pauta liberal dos bolsonaristas. É isso que me surpreendeu, porque a gente estava esperando uma pequena diferença, que a diferença de ênfase das lideranças gerasse uma diferença de ênfase na opinião. E não, no bolsonarismo, assim, foi o mesmo nível de adesão às teses liberais que teve lá na Argentina, que é uma coisa que eu já devia, depois eu falei, pô, eu já devia, porque a gente estudou em 2019 a manifestação a favor da reforma da Previdência que teve em 19, isso já tinha me chamado a atenção, mas eu tinha, às vezes a gente, muita coisa assim, a gente esquece, eu falei, nossa, prestar atenção, isso tem uma regularidade, isso não é de agora, e isso vai contra o entendimento de que liberalismo não engaja politicamente, né? A história do Milei é isso. No meu entender, assim, o Milei, a estratégia eleitoral do Milei está muito vinculada à história do libertarianismo americano, né? O principal teórico do Milei é o Rothbard, Hum. né? E o Rothbard, nos anos 90, ele teve uma crise, achava que o libertarianismo era um movimento de classe média, minúsculo, irrelevante, e ele lançou a candidatura puxa vida, Aonde isso? nos Estados Unidos nos Do anos Ron 90, Paul? É nele que você está pensando? do Pat Buchanan. Ah, do Pat Buchanan. Buchanan, Tá. 90 e pouco, não me É, lembro porque agora é de cabeça. naquela eleição que deu confusão na Flórida, onde o Pat Buchanan teve muito voto por causa daquela E cédula maluca lá que eles isso, usaram. o Pat Buchanan foi pré-candidato junto com o Bush, perdeu para o Bush, e foi o cara que lançou a expressão guerras culturais, que ele fez Hum. uma campanha de guerras culturais. O Rothbard, que lançou o Pat Buchanan, na cabeça dele ele falou assim, libertarianismo é um movimento de classe média, a gente nunca vai, nossos ideais são perfeitos, a escola austríaca explica o mundo, aquelas coisas. Porém, a gente não tem adesão política, então a gente tem que fazer uma fusão do conservadorismo, por isso que ele se dizia paleolibertário, né? Tem que fazer uma fusão do conservadorismo moral com o libertarianismo. E o resultado disso vai ser um movimento de massas, né? Que a gente traz as massas por meio do conservadorismo e dá uma orientação de política econômica por meio do libertarianismo. Essa é a estratégia. O Pat Buchanan perdeu as prévias e ele termina a vida assim um pouco frustrado politicamente, que tipo, o plano dele não deu certo, e meio achando que o libertarianismo não ia dar. E depois que eu estava mais ciente dessa história, eu notei que o próprio Milley se dizia paleo-libertário.
que é exatamente isso, quem faz a fusão do libertarianismo com o conservadorismo moral. Hum. Então ele também ele estava com essa história americana do papel das guerras culturais de promover os ideais na cabeça. O que era mais um dos indícios que a gente tinha de que esse combo estava se estruturando na cultura política argentina, assim como tinha se estruturado na cultura política brasileira. Enfim, e aí na Argentina essas questões conservadoras deu um pouquinho abaixo, mas não foi tão baixo, não. Se você pensar que o fenômeno lá é muito mais recente que no Brasil, que o fenômeno lá, a demografia é jovem, é muito mais semelhante do que diferente. Essa é a minha observação principal. É estranhamente semelhante demais. Estranhamente semelhante demais. Estranhamente, não ao ponto de você achar que tem uma coisa errada com a pesquisa, mas ao ponto de você perceber que talvez aquilo que você falou no começo, de que são fenômenos estruturais de natureza internacional que estão em vários lugares, isso se confirma, né? No fundo, imagino que seja nessa direção, né? Porque surpreende, né, as regularidades, porque a gente tende a achar que a gente tem muito livre-arbítrio, muita. E aí, quando você olha os fenômenos sociais, eles têm aquelas umas regularidades, né? A gente tem menos margem de ação do que a gente acredita. Eu acho que A- é isso. Agora, quando você falou das particularidades nacionais, né, que você acha um problema ficar se focando nelas, né? Eu pensei, talvez a gente não tenha uma situação, vou dizer aqui, do ponto de vista empírico, de alguma forma intermediária, ainda que eu tenha fenômenos estruturantes que acontecem em vários lugares quase que simultaneamente, com natureza muito parecida e tudo mais, talvez a forma específica deles se resolverem em cada lugar vai ser um pouco distinta porque os países têm características sociais diferentes, né? Então, por exemplo, né, nessa pesquisa que você fez lá na Argentina e fez aqui no Brasil, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão religiosa, né? Que enquanto na Argentina você tinha ali um número de 41% naquele movimento que se diziam sem religião, quando você vem em Brasil, você tem 67% que são cristãos, né? Uma maioria de católicos, um número menor aí de evangélicos, fora os kardecistas, né? Que me chamou a atenção também, que é um grupo representativo, 11% do que estava ali. Então, tem uma diferença religiosa que talvez explique por que, enfim, essas coisas vão se resolver de formas diferentes nos dois países, porque em cada lugar o encaixe é outro, né? Não estou querendo com isso negar que existe a coloração nacional. Eu acho que a resposta à desconfiança com os artistas foi muito menor na Argentina, tem a ver com o papel da Uhum. cultura na Argentina. Eu acho que tem algumas coisas, tem coisas diferentes, mas eu estava querendo enfatizar, e eu acho que chama muito mais atenção as semelhanças, né? Agora, eu chamo também uma atenção uma coisa que a gente não apareceu nessa pesquisa, que a gente não investigou, mas que eu tenho muita vontade de investigar, estou conversando com colegas lá, é o papel do nativismo, né? Você sabe que a gente trouxe aí, faz um mês, 2 meses mais ou menos, o Casmund, né? O cientista Uhum. holandês, para vir, ele é um dos caras que está teorizando a extrema-direita, tem um conceito lá de direita radical. E uma das coisas que nessa conversa aí, nesses dias que ele teve aqui no Brasil conversando com a gente, que chamou a atenção dele é o seguinte: o elemento nativista, que é um dos elementos definidores da extrema-direita, está razoavelmente ausente na América do Sul. Não é só no Brasil. No Brasil, no CAST, no fenômeno da extrema-direita está sendo liberada pelo CAST no Chile, e no Milei. Eles não são ativistas no sentido, eles não estão defendendo a cultura nacional, não estão defendendo os empregos nacionais, eles não estão tendo um discurso xenófobo muito forte. Esse elemento nativista está razoavelmente ausente. Isso torna essa experiência no Cone Sul bem diferente do que tem na América do Norte e, sobretudo, na Europa, onde isso é o elemento central, até o que dá liga no resto, né, no populismo, no discurso antilitista e no resto, né. Estou um pouco interessado em entender. E esse, aparentemente, não é um fenômeno brasileiro. Isso sempre me chamou a atenção, porque o Bolsonaro, a despeito da camisa da seleção, a despeito assim da simbologia nacional, ele não é nada nacionalista. Não é nada Bem, ele bate nacionalista. continência, ou presta A continência, para usar a expressão correta, para a bandeira americana, né?
O que é, no mínimo, alguma coisa que um nacionalista não faria, né? Exato. Ele não tem. é, Ele nunca. A gente até já detectou, já investigou no eleitorado dele, tem uma certa sensibilidade para o discurso xenófobo, mas ele ativou muito pouco isso. Ele não é nacionalista. Esse elemento do nativismo, que é super importante na Europa e na América do Norte, aqui está ausente. Por que que ele está ausente? Eu acho curioso, porque no passado, as experiências populistas históricas latino-americanas, elas foram super nacionalistas, né? Enfim, não sei dizer, não é algo que eu tenha investigado ainda, mas isso é algo que eu acho que tem a ver com essas colorações. Nesse caso não é nem nacional, né? Porque é mais regional. Agora, Mas quando a gente pensa no caso brasileiro, né? Eu não sei se na Argentina você tem um correspondente, você falou da camisa da seleção brasileira, né? Você tem uma coisa que os próprios militantes usam para se autodefinir, que é patriota, né? Quer dizer, eles podem não ser nativistas, mas eles são, digamos, nacionalistas no sentido de um patriotismo que eles acreditam ter mais do que outros setores da sociedade. Né? Tanto que eles até definem essa pessoa que morreu como o patriota fulano de tal, né? Me esqueci o nome dele direito agora, né? Me chamou a atenção isso, essa menção a essa pessoa, o mártir, como o patriota fulano de tal. Né? E, claro, isso também dá aso para tirada de sarro, o patriota do caminhão e coisas do tipo. Mas isso talvez não fosse um sinal de que há algo que em circunstâncias históricas diferentes, né? A gente não tem uma onda migratória como tem os europeus, por exemplo, da África, da própria América Latina, da Ásia, que eles percebem como uma ameaça existencial à sua cultura, ao seu modo de ser. O que a gente às vezes vê é uma xenofobia interna, né? Do sul-sudeste contra o nordeste do país, inclusive calcada na diferença dos resultados eleitorais, né? Mas essa questão do patriota, ela não teria aí um lugar similar a esse do nacionalismo, do nativismo, no caso? então, eu acho curioso isso, Claudio. É algo que me intriga também, assim, como está te chamando a atenção. Porque, sim, se você pegar das identidades políticas, patriota, se você for medir, acho até que a gente já mediu no passado, dá alto, viu? Dá alto junto com conservador e de direita, é uma identidade política super forte. Porém, ela não vem acompanhada de nacionalismo, né? Eu acho estranho, acho muito. Você vê, no Milei, aqui no Brasil, a gente não tem um problema migratório forte, mas a gente tinha situações migratórias conflitivas. A gente tinha a questão dos haitianos, tinha a questão dos venezuelanos. Eu acho que o Bolsonaro, se quisesse, ele podia ter ativado isso e desenvolvido, mesmo com um problema menor. Mas no caso do Milei, é até maior. Posso estar enganado que eu estou falando de cabeça, mas acho que 5% da população argentina é imigrante. É imigrante. Hoje. Não, é hoje. Não é pouco. O Milei Uhum. ativou pouquíssimo esse sentimento. Até porque Pouquíssimo. se ele é um libertário, ele deveria apostar na livre circulação das pessoas, né? Pois é, mas ele, por outro lado, ele é um conservador, né? Sim, Moral também. Ele é um paleo-libertário, né? Ele sim. poderia acochambrar, do mesmo jeito que ele criou aquela acochambrada ideológica lá para ser contra as drogas. Mas Porque um ele não libertário também não seria contra ou a favor da ilegalidade das drogas, né? exato, ele deveria ser a favor das liberdades individuais, Liberalização. todas elas, né? E ele está tá criando ali fazendo umas manobras ideológicas ali para acomodar, para se tornar mais conservador. Acho curioso. Eu não tenho as respostas para isso, não, Claudio. Tá. Mas me intriga do mesmo jeito que você. A minha resposta, assim, provisória, é que esses símbolos nacionais, essas cores nacionais, elas são usadas como símbolo populista da unidade do povo frente às elites, sobretudo as elites políticas e as elites da qual o Bolsonaro se exclui, obviamente, né? As elites políticas, que são os partidos políticos tradicionais, e as elites intelectuais, que são as elites progressistas das universidades, os professores, as ONGs e assim por diante. Então, essa unidade, a unidade do povo, é como se fosse esse inimigo que na Europa, nos Estados Unidos, é um inimigo estrangeiro, é uma espécie de inimigo interno. Quem me parece
seja as elites, seja, não sei, esse antagonista do homem de bem, que no Brasil é o vagabundo. Uma Sim. categoria super importante aí que eu acho que a gente tem que investigar também, que é uma coisa que mistura quem foge da norma social, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista da conformação da família tradicional, é tudo vagabundo, né? Então, eu acho que esse antagonismo, todo esse discurso estruturado em torno do homem de bem, ele tem como seu negativo o vagabundo, que é uma coisa vaga, um significante que abrange quem desvia da norma social de um número, de mais de um jeito, que desvia da norma social mais de um jeito. É quem não trabalha, é quem não quer trabalhar, é quem é marginal, no sentido que comete crimes, é quem tem ideias desviantes, quem tem práticas afetivas desviantes, quem tem conformações familiares desviantes. Acho que é uma coisa que a gente precisava investigar melhor. E que aparece, por exemplo, no caso do discurso do Bolsonaro, não sei como isso aparece no caso do Milei, naquela discussão da maioria, né? Nós, cristãos, somos a maioria e as minorias têm que se curvar às maiorias e tá. Porque no fim das minorias que ele está falando são essas minorias desviantes, entendeu? Sobretudo do ponto de vista comportamental, né? Ele não está falando de Exato, minorias étnicas especificamente, né? Até exatamente. porque às vezes você tem maiorias étnicas e não minorias, mas você está falando dos homossexuais, você está falando da intelectualidade, dos artistas, né, dos esquerdistas, enfim. E por aí vai, né? Exato. Agora, por que que esse antagonista do discurso da extrema-direita no Cone Sul foi concentrado nesse desviante nacional e não no estrangeiro é um elemento. Me chama a atenção, em particular, a Argentina nesse, porque a Argentina tem, 5% não é pouco não, Cláudio. Deve ser um nível de alguns países europeus, entendeu? De imigrantes. Dava para ele ter acionado. Eu acho que até aqui no Brasil dava para ter, porque a gente teve conflito com o haitiano, a gente teve conflito com o venezuelano lá na fronteira. E na verdade você não precisa ser real, uma coisa real, porque é É uma que nem construção a retórica. xenofobia anti-islâmica nos países da Escandinávia, né? Que quase não tem ninguém islâmico ali e ainda assim você tem uma xenofobia, né? Você pode construir, porque daí você cria o medo, mesmo sendo um fenômeno super marginal, super pequeno, dava. Eu acho que dava. Eu acho que ele não foi. E antes você podia falar, não, vai ver alguma particularidade do Bolsonaro enquanto liderança, que ele não quis motivar. Mas aí você olha para o Milei, olha o Castro até fez um pouquinho a mais, mas menos do que você, menos do que que o contraparte dele na Europa. É interessante isso, né? Eu não sei explicar, não. Só Eu estou observo. pensando numa coisa que tem a ver com a nossa história própria, e acho que não nossa brasileira só, nossa latino-americana, ou pelo menos sul-americana, muito claramente, que foi, ao longo de décadas e que culminou nas ditaduras militares, a ideia do inimigo interno, né? Então você sempre tem um inimigo interno, que tradicionalmente eram os comunistas, né? Ou aqueles que pudessem ser taxados de comunistas, que aparece também, né? Nessa discussão desse pessoal. Nossa Exato. bandeira jamais será vermelha, até a Globo vira comunista, enfim, aquela coisa toda. Então, se o inimigo é interno, e talvez não tenha sido só ali nos anos 50, 60, 70, no período da Guerra Fria, mas essa ideia de que o inimigo é interno, ela possa ter, de alguma forma, nos moldado, né? Do ponto de Eu acho, vista de por onde é que se trava essa disputa. eu acho que é uma linha de explicação, sim. A gente tem que investigar mais aí, olhar a origem, investigar mais por meio de técnicas, de entrevista qualitativa, não sei. Tem que pensar um pouco, né? Eu acho que é uma coisa tão diferente em relação ao resto, porque de resto é super igual. Entendeu? Você pega a agenda, combate à ideologia de gênero, defesa da família tradicional, combate às drogas. Essa agenda aqui não é muito diferente. Você pega um cara de extrema-direita nesses, né, pega o discurso daqui, pega o discurso na Europa, o discurso nos Estados Unidos, mesmo o discurso no Oriente Médio, na Ásia, em alguns países, é parecido. Agora, nesse é bem diferente, Sim. né? Eu acho que a gente não levantou essa bola aí
Eu acho que é uma tarefa aí para os cientistas sociais encararem. Mas você não acha que, tudo bem que você apontou aí o percentual, você até falou que 5% não é tão pouco, né? Mas quando a gente pensa, para pensar em países que nascem da imigração, como os países americanos de um modo geral, inclusive os Estados Unidos, né? De qualquer modo, a gente tem um fluxo migratório que é muito mais forte para os Estados Unidos do que é para os países da América Latina como um todo, que são, na realidade, exportadores, né, de migrantes. Eles mandam migrantes para os Estados Unidos. E aí, claro, esse discurso vai calar mais fundo no caso americano, onde você também já tem uma história de segregação racial nunca resolvida por completo. Então, É, digamos, você tem um espaço mais forte para isso. não, concordo com você, pode ser só isso. Só acho que a gente tem que olhar com mais cuidado. Esmiuçar, né? É, porque pode não ser. Porque pode não Claro, ser. Países, por exemplo, a Espanha, tem sentimento xenófobo, com muito pouca migração e imigração lá. Lá tem muito pouca para padrões europeus. Só estou dando sim. um exemplo assim ao acaso, entendeu? Pode não ser isso. Eu fico E pensando só o em que Chile medida eles olham para os está vizinhos, né? Quer dizer, e o os Chile, meus vizinhos sofrem com a imigração, o próximo sou eu. e o Chile está passando por um processo aí forte de migração de venezuelanos para lá. Uhum, A Argentina tem imigração de bolivianos, de sim, paraguaios, de venezuelanos, entendeu? Não é pequeno lá, não. Pô, 5% é gente pra dedéu, cara. sim. Não, não é pouco mesmo, você tem razão. É uma grande minoria, digamos assim, né? É uma grande minoria. Agora, essas últimas pesquisas que você tem feito, porque você vem fazendo isso desde 2015, né? Nesse caso, você tem notado mudanças ao longo desse período? Porque no meio do caminho, a gente teve o governo Bolsonaro. Então, eu imaginaria que uma coisa é você ter esses movimentos de direita que começam, no caso brasileiro, a pipocar lá em 2013, se aprofundam em 2015, tem a ação pelo impeachment, culmina ali na eleição do Bolsonaro. Só que depois vem um governo Bolsonaro, com toda a estrutura governamental, atuando no reforço desse discurso. Né? Não foi um governo que chegou ao poder, agora baixa a bola. Não, ele manteve o ambiente inflamado mesmo depois de assumir responsabilidades governamentais. Há uma transformação, há uma intensificação de certas posições. Você nota isso nas pesquisas que você tem feito? Olha, Cláudio, eu noto mudança de identidade. Hum, Não, há outras mudanças, mas a que mais chama a minha atenção é a mudança de identidade. E ela não é no governo Bolsonaro, na campanha eleitoral de 2018. Por exemplo, a gente acompanhou todo esse processo de mobilização política desde 2015. Acho que a nossa primeira pesquisa com população mobilizada foi em março de 15. Não sei se você lembra, foi aquela grande manifestação. Posso estar enganado, mas acho que foi em março de 15. E aí a gente vem seguindo desde então, investigando. A gente vai fazendo perguntas de opinião, medindo várias coisas aí, mas uma coisa que a gente sempre faz é demografia e identidade. Cara, não dava. identidade em que sentido? Identidade política, esquerda, direita Ah, e tá, nesse sentido. identidade. E não quando você perguntava, você é esquerda, direita, centro, nada disso, dava nada disso. No Em primeiro Brasil. lugar, no Brasil, em 15, no movimento Hum, anti-Dilma, que anti-Dilma, né? Que não era impeachment no sim. começo, não sei se você lembra. Primeiro era só fora Dilma, era uma coisa meio confusa. Aí eles assumem a pauta do impeachment. Então ele era basicamente nada disso. Posso estar enganado, mas eu acho que a segunda identidade era centro. Mas se não era Hum. centro, o centro estava meio empatado com a direita. Olha que coisa. Aí, quando você chega na campanha do Bolsonaro, a gente não. 18 a gente faz umas coisas no começo do ano, tem a campanha do Bolsonaro. No final do primeiro, agora eu não lembro se foi final do primeiro turno, no início do segundo, já estava o Bolsonaro. As mesmas organizações que haviam convocado os protestos pelo impeachment, que era o MBL, o Nas Ruas, que era o herdeiro do Revoltados Online, né? Que ele é meio um racha, É o meio movimento uma da coisa Zambelli, né? da Zambelli, né? Que ela começa no Revoltados Online. E Vem para a Rua, as três organizações que convocavam os movimentos convocam a favor do Bolsonaro, Hum. pedindo. Então, são os mesmos convocantes, tal. Aí a gente vai medir e de repente dá um salto, cara, um salto. Assim, você pega o gráfico, dá um salto quando você faz a série histórica, né? Na autoidentificação como direita, A né? autoidentificação. Aí direita e conservador
sobe para mais de 50%, não sei os números de cabeça, mas sobe, elas já são predominantes, e de lá em diante, aí é praticamente todo mundo, direito conservador, né? A campanha de 2018 fez, ela tinha esse elemento antissistêmico no começo, e eu acho que essas lideranças de direito conseguiram imprimir uma identidade conservadora, uma identidade de direita, uma identidade até talvez liberal, não me digo liberal, mas eu suponho que também a esse grupo. É, foi uma construção, foi difícil de emplacar, mas na campanha de 18 emplacou, colou de vez e não saiu, acho que não vai sair. Acho que isso virou uma coisa mais estrutural dessas populações mobilizadas, né? Aliás, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessas duas pesquisas aí, Brasil e Argentina recentes, né? Você falou que muita gente no começo aqui se identificava como nada disso, né? Enquanto que a gente vem para agora, né? Nessa última pesquisa, vocês mostraram ali um dado que me chamou a atenção, né? Entre os manifestantes bolsonaristas, né? Você tem 92% se dizendo de direita e só 4% de nada disso. Gozado tem 1% de esquerda, eu queria saber o que essas pessoas foram fazer lá, mas tudo bem. E você tem, quando você vai para a Argentina, ninguém se dizendo de esquerda, mas você tem, veja, 59%. Ainda é muita coisa, evidentemente, está falando de quase 2/3, um pouco, 3/5, né? Dessas pessoas se declarando de direita, mas comparados aos 92 no Brasil, digamos, eles parecem que ainda estão no estágio anterior, né? Você tem muita gente se dizendo de centro aqui ainda. Muita gente, 11%, mas comparado aos 2% de centro no Brasil, é bastante considerável a diferença, né? É, se eles estão seguindo o mesmo caminho nosso, é só uma questão de tempo. Daqui a 2 anos você vai medir isso, você vai dar 90 lá também. Aqui eu chamo a atenção, cara, na época do impeachment da Dilma, e mesmo depois, impeachment da Dilma é 16, né? 16, 17, Uhum. 17. Não, É 16, 16, 16. 16, né? Mesmo depois, 17, a gente media, não apenas tinha bastante nada disso, como a identidade principal, como tinha um conjunto aí de uns 15% que se definia como de esquerda. Não era pequeno, não, cara. Não era pequeno. Esse fenômeno começou como uma coisa e ele vai se transformando, sabe? E tem a ver com o fenômeno da polarização política. A polarização política torna homogêneo os grupos sociais, né? A dinâmica de antagonismo afetivo, ele vai empurrando as pessoas para alinharem as suas identidades, alinharem as suas opiniões. Para mim, esse é um fenômeno muito claro. Quando a gente olha para a série histórica, isso aparece com muita clareza. O Thomas Trauman e o Felipe Nunes, né, estão lançando o livro que eles até falam em cristalização, né, dessa polarização. E quando a gente Pois pensa no caso brasileiro, né, você tinha uma polarização antes que era PT-PSDB, né? Digamos, era uma polarização muito mais simétrica, né? Aí você vem para essa polarização assimétrica de uma extrema-direita que continua antipetista, mas toma o lugar do PSDB. E aí puxa o resto, me parece, muito mais para a direita do que você tinha antes. Então tinha espaço para centrista, até para a gente de esquerda, né, no antipetismo lá atrás. Chega um dado momento que, enfim, tem que estar unido em quase tudo. E aí todo mundo se declarando de direita, né? Pelo menos aqueles, claro, é esse grupo que a gente está falando, os grupos mais mobilizados, né? Esses que vão às manifestações, que estão ali se colocando. é isso aí, eu concordo. Não, não li ainda, né? O livro está saindo agora, por Sim, sim, agora. é que saíram entrevistas, alguns dados já Eu preliminares, também só né? escutei as entrevistas, comprei o meu livro, mas não chegou. Deve estar Tá. para chegar entre hoje e amanhã para eu ler, mas pelo que eu entendi, é um pouco a linha deles. Estão bebendo aí na tradição dos estudos empíricos sobre polarização política que dizem isso, né? Polarização afetiva. Não é só polarização, tem outros tipos de polarização, mas a polarização afetiva, que é o antagonismo, né? A hostilidade com quem adota uma identidade política adversária, esse tipo de polarização ele leva a tornar os grupos políticos muito homogêneos. E mais estanques, né? É, a gente vai ficando, a gente está vendo nos Estados Unidos que está, eu acho, um pouco mais em alguns sentidos mais avançado que a gente está, talvez uns 2 anos na nossa frente. A gente está 4, 5 da Argentina, e os Estados Unidos está 2 na nossa frente. Então, Ah, você está falando nesse processo de direitização. é, e de polarização política Sim, também, né? também, também. Por exemplo, você tem regiões
regiões onde essa polarização ela vai tornando homogêneos espaços políticos, né? Os espaços geográficos. Então, tem bairros, aqui a gente está vendo isso de uma maneira muito mais suave que nos Estados Unidos. Tem bairros inteiros, né, contínuos, é, é, territoriais, onde determinadas posições políticas, identidades políticas e voto, eles são muito homogêneos, dá tudo 90, 95, é muito curioso. Profissões, a gente vê isso, profissões, né? Então, profissão médica, mercado financeiro, para não falar das forças de segurança, para a direita, alinhados Uhum. ideologicamente à direita. A gente vai ver as profissões ligadas à educação, pesquisa científica, as artes, assistência social, empurrado à esquerda. Os espaços sociais vão se tornando muito homogêneos, né? E as pessoas vão deixando de ter, a partir do momento que isso vai acontecendo, as pessoas vão deixando de ter essas identidades políticas conflitantes que geram um comportamento às vezes pendular. Isso vai desaparecendo porque você vai tendo que abandonar, porque como o antagonismo afetivo é muito grande, você tem que optar, se, assim, você religioso ou você um cara de esquerda, você entende? As comunidades elas vão ficando muito homogêneas, dá para ver isso na série histórica, né? Bem, o futuro disso não é muito bonito. Não, não é. E é interessante, você falou que a gente está uns 4 anos na frente da Argentina e 2 atrás dos Estados Unidos, que acho que um outro dado que aparece nessa pesquisa de vocês é aquela escala que vocês fazem do quanto as pessoas não gostam de petistas, no nosso caso, ou de peronistas lá, né? Embora, se você pega, assim, os números mais baixos entre quem não gosta de petistas e peronistas, você está chegando num número muito parecido lá e cá, quando você agrega, se você vai para os números realmente mais baixos, a intensidade do não gostar de petistas é mais forte do que a intensidade do não gostar de peronistas, né? Ou seja, esse sentimento vai se tornando mais intenso também, né? O não gostar é não gostar muito, né? E não É, dá para dizer que o peronismo ou o antiperonismo é coisa nova na Argentina, é coisa velha pra caramba. Até porque o peronismo é muito antigo, mais do que o petismo, inclusive. Mas parece que esse sentimento muito intenso é mais recente. eu me surpreendo assim com os paralelos, que não era para ser tão parecido, né? Mas assim, o macrismo, que é o nem tão velho, né? Mas o velho antiperonismo tá para gente, tá para eles como o PSDBismo tá para gente, entendeu? Isso. Durante um período aqui ele organizou muito as nossas identidades, o campo político brasileiro, e ele foi atropelado lá também. Foi Como a atropelado. UCR lá, né? O nível Exatamente. cívico radical foi atropelado, o PSDB aqui desmilinguiu. Exatamente. E virou, e eu acho que vai virar tudo mileísmo, ou que nome, seja lá que nome eles vão adotar como identidade deles. Vai virar uma coisa muito mais radical, muito, já era. O antiperonismo é uma coisa muito forte, muito estruturante. É que nem o antipetismo aqui, né? Em termos eleitorais, pelo menos, né? Em termos eleitorais, e eu acho até que em termos sociais ele já via também. Hum. Mas com esses fenômenos mais recentes, ele dá um salto de intensidade. E eu estou entendendo que essa é a tese lá do livro do Felipe e do Trauman, né? Estou tô muito curioso para ver, porque eles fizeram muita pesquisa empírica, né? Porque como o Felipe tá na Na Quest, Quest. né? Ele tem possibilidade de ficar testando um monte de coisas e ele deve ter reunido uma quantidade. Ele foi soltando, né, durante esses últimos meses, até ano e meio aí, alguns dados, né, durante nas rodadas de pesquisa que ele fazia, os dados são muito impressionantes, cara, está muito parecido com os Estados Sim. Unidos. Até porque ele replicou algumas perguntas que a pesquisa eleitoral americana fazia, que é o jeito tradicional de medir, porque tem uma série histórica longa, né? Ele replicou, e aí dá para comparar com os Estados Unidos, porque é a mesma pergunta aplicada por uma amostra do eleitorado brasileiro. Fica bem parecido com os Estados Unidos, tem umas diferenças, mas assim, é mais semelhante que diferente. Sim. E é engraçado, mas só voltando um pouco para a comparação Brasil e Argentina, que o peronismo, como você mesmo colocou, é muito estruturante, é muito implantado socialmente, acho que isso é um outro aspecto que tem que ser considerado, mas ele é muito mais fluido do ponto de vista ideológico, né?
o petismo tem mais coesão, né, ideológica. O PT é um partido de esquerda, né? Peronista tem peronismo de esquerda, peronismo de direita, peronismo de centro, peronismo sabe-se lá o quê. Petismo não, né? Não tem petismo de direita. Então, isso talvez torne mais nítida a questão para nós do que para eles, né? E no caso americano, é uma bipolarização porque você tem dois partidos, né? Então não tem coisa intermediária na prática. Você tem até partidos que têm registro, mas eles não têm nenhuma relevância, né? né? E eu acho que uma das coisas assim interessantes é porque embora a gente já assim, em mídia social, que é um jeito de medir polarização, eu acabei de fazer um paper sobre isso. A gente revisando aí as mensurações sobre polarização política em mídia social. A gente vê claramente o início da polarização brasileira em 2014. Consigo ver Hum. claramente, o número é assim, é claro no grafo de rede, é claro na mensuração. Dá um salto. 2014 eu ando a polarização. Reeleição da Dilma, Pós 2003, aí depende para qual linha de interpretação você vai, né? que é a eleição contestada na sua legitimidade pelo Exatamente. PSDB, né? E que vai dar origem aos protestos em 15, Sim. né? Vai dar origem aos protestos em 15. Pois bem, embora a gente tenha visto em mídias sociais isso, quando você vai para as pesquisas de opinião, para séries históricas que a gente tinha, não aparece tão claramente esse salto. Não aparece tão claramente. Era difícil de medir, quando você vai medir polarização política, no Brasil, porque nos Estados Unidos eles demoraram anos para descobrir, descobriram identidade. Basta você pegar a identidade republicano-democrata, aí você mede a opinião e dá uma puta diferença. Aí você tem um jeito fácil de você identificar a dinâmica da polarização política. Aqui, como o nosso sistema não é bipartidário, ele é multipartidário, a identidade com partido político é fraca. Você não conseguia. A gente estava vendo na vida cotidiana o aumento da polarização política, mas você tentava mensurar ali, não dava uma coisa assim. Ele até era verificável, mas ele não dava um número assim compatível com a nossa experiência vivida Hum. na vida brasileira. E eu acho que essas séries aí, esse estudo do Felipe vai mostrar, se ele vai apresentar do mesmo jeito que ele tem apresentado aí nos últimos anos, é que hoje em dia é só lulista e bolsonarista. Tipo, simplificou, entendeu? Mesmo que Bolsonaro não seja mais eleito, alguém vai tomar o lugar dele, porque imagina, isso é um fenômeno social, não é um fenômeno eleitoral, seja lá quem tomar a liderança disso, vai continuar, talvez vai mudar a nomenclatura, a gente não fale mais de bolsonarismo, mas vai ser o É, mesmo fenômeno mas pensando social. que a gente fala até hoje em peronismo, né? Exato. A gente E o pode Peron falar, já foi embora há muito tempo. é, aí é uma opção nossa aí de qual nome que a gente vai dar para esse Sim. fenômeno, né? Mas assim, enfim, independente da nomenclatura, o fenômeno social eu acredito que ele vai seguir existindo, porque é uma força social super importante, ele vai ter uma expressão eleitoral, e essa expressão eleitoral é suficientemente para distinguir na massa de eleitores de diferenças de opinião absurdas e diferenças da maneira como a gente se comporta em relação a quem tem a opinião adversária, que é uma hostilidade grande pra Hum. caralho. É alta demais, gente. Porque uma coisa assim, você falar assim, os ativistas, o cara que é militante, né? Aquele público pequeno, aquelas dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas que apoiam fervorosamente, odeiam outro time. Uma outra coisa é você medir isso na população em geral, que a gente está falando de 100 milhões de eleitores. Mas está aparecendo nos 100 milhões de eleitores, então isso preocupa demais. Porque, na verdade, isso reduz espaço para a convivência democrática, né? É o Reduz, inimigo que está sendo eleito, não é é, o é adversário. preocupação. Todo mundo que estuda polarização política, a nossa preocupação é: eu pego esse gráfico, faço a projeção dele e falo, meu, isso aqui vai dar violência política. Mas, Hum. óbvio, é inevitável. Se ele continuar crescendo, se ele não for revertido, vai dar violência Bem, política. É violência política mesmo. na A última gente se eleição já sabe deu, do né? próprio Alguns episódios partido. ali aqui. Isso, mas pode ser muito pior do que isso. Não só Então, episódico, né? E mesmo o exa- 8 de janeiro, né? É um ato de violência política. óbvio que é um ato de violência política. Então, a gente precisa segurar esse negócio, né? Eu acho que o alerta de quem está estudando polarização política é sempre esse.
Assim, porque parece, do ponto de vista, né, porque a nossa polarização é assimétrica, né? Sim. A direita foi muito mais para a direita que para a esquerda. O Porque Lula não é o o pessoal. PT não é um partido extremista, o bolsonarismo é um movimento E extremista, né? isso. O equivalente do Bolsonaro é o PSTU, PCO, não sei quem é, quem seria, né? E não é, o Lula é Sim, um político centrista. Por, porque, não obstante, a polarização existe, né? Que sim, é a consolidação desses polos e o antagonismo afetivo, né? Das pessoas que estão nos dois grupos não se aturarem. Seriam hostis um com o outro. Mas o fato de ser assimétrico faz com que as pessoas falem assim, não, então é muito mais legítimo esse campo, o que a gente tem que, para resolver a polarização, é tirar esses caras aqui, só que isso não funciona. Não é só porque esses caras foram demais para a direita, até flertando assim com o rompimento das regras democráticas, que a solução é tirar ele. Não, porque se você começa a combatê-los dentro de uma lógica polarizada, a resposta é a consolidação da intensidade do conflito. Então, a gente tem que achar um jeito político de desarmar essa bomba, que obviamente eu não sei qual é, porque esse é o problema, né? Esse é o problema político, mas a gente precisa desarmar a bomba. Eu não sei qual é a saída, mas eu sei o que não é a saída. Eu sei que entrar no jogo da polarização, é, é, de fazer um antagonismo com um dos lados de um jeito enfatizando a hostilidade e a desqualificação de quem adota a identidade adversária não funciona. Isso aí, então, isso só gera mais, só consolida e intensifica a natureza da polarização política sim. e nos empurra para a violência política. Isso eu sei que não funciona. O que funciona, eu acho que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que a gente precisa entender para resolver. A gente precisa desarmar a bomba, né? E ela leva em conta que a gente vai ter que se lidar com essa metade do eleitorado que foi para posições muito extremas. A gente vai ter que trazer esses caras para cá, para o jogo democrático. A gente não pode seguir empurrando os caras para a margem. Sim. Com certeza a gente precisa trazer eles e pensar estratégias de trazer eles antes dessa bomba estourar. Aliás, nesse sentido, um dado que chamou a atenção nessa pesquisa que fizeram no comício de São Paulo, né, é que 56% dos entrevistados acham que não deveria haver punição para quem invadiu a sede dos três poderes. Pô, é uma maioria considerável, né? Pô, 56%, embora uma ampla maioria, aí sim, 94%, acho que deveriam punir os que depredaram. Aí eu fiquei pensando aqui, eu já tinha pensado isso numa outra ocasião, falei, bem, então talvez se os bolsonaristas que ocuparam lá a sede dos três poderes tivessem entrado, mas não quebrado nada, talvez o desfecho do 8 de janeiro pudesse ter sido outro, de não se deslegitimar da forma como se deslegitimou. Talvez tivesse sido um movimento mais bem sucedido do que aquele que realmente foi um fiasco, né? Porque gerou um backlash terrível para eles, né? Agora, é interessante que as pessoas continuam mantendo, né? Que a ocupação estava correta. Porque o entendimento deles é que aquilo era um protesto pacífico. Sim. O entendimento deles é que a justiça eleitoral tomou partido. E não só ficar em frente ao quartel, invadir também era pacífico. Exato, exato. Não, eles acham, eles não condenam fica bem claro, né? Os Sim. bolsonaristas, pelo menos mobilizados, não condenam o ato de, né? Porque o discurso é que aquilo era uma tomada pacífica, era um protesto, eles iam chegar, iam acampar lá, não iam destruir nada, e que esses excessos, inclusive, teriam sido feitos Infiltrados. por infiltrados de esquerda, o que é um despropósito, porque tem um monte de gente presa, né? Tem centenas de pessoas, de bolsonaristas Sim. presos, tem o perfil deles de rede social. Os caras eles são conhecidos, são pessoas dos círculos bolsonaristas. A gente tem imagem deles depredando, assim, as evidências são enormes, mas enfim, é que nesse mundo de comunicação em rede, assim, você bombardeia as desconfianças e as pessoas vão consolidando opinião, né? Como aconteceu nos Estados Unidos também, de um jeito um pouco diferente, que os caras vão ajudando, vão criando formas de tornar aquilo que aconteceu na invasão do Congresso deles um pouco mais aceitável, né? Mas, assim, o entendimento deles é que aquilo lá não era golpe de Estado, aquilo lá não violava a norma democrática, era um protesto pacífico
que saiu do controle, infelizmente saiu do controle, a tal ponto que 40% quer que mesmo as pessoas que invadiram lá sejam punidas. Isso foi mais Sim. alto do que eu pensava, né? A Eu olhei o condenação, copo vazio, você está olhando o copo cheio, né? olhando para o copo cheio, é porque eu estava esperando menos, Cláudio. Eu estava Tá. esperando 10, uma coisa assim, fiquei razoavelmente surpreso. E 20%, se não me engano, eu estou falando de cabeça aqui, que eu não tô com o dado aberto, mas uma coisa assim condena o financiamento, né? Sim, isso é interessante. Não Que é é uma, pouco, não. não é Né? Ou pouco. seja, quem financiou os protestos, quer dizer, inclui acampar na frente do quartel, inclui a Brasília, né? Não inclui só a depredação. E tem 12% que não sabe, está na Sim, dúvida, porque deve dar um conflito, né? Por um lado, obviamente saiu da mão e aquilo lá não foi um negócio legal. Por outro lado, as intenções eram legítimas. Eu acho que é isso que explica. E o financiador não tem como saber, essa porque ambiguidade. ele tá financiando antes das coisas acontecerem. Sim. Muito bom. Excelente conversa, Pablo. Imagina, Obrigadíssimo pela conversa, por apresentar esses pontos todos aí da pesquisa. Eu vou te devolver agora a palavra, porque se ainda você acha que a gente deveria ter passado algum ponto e não passou por ele, você pode tratar e para fazer a sua amarração final. Por favor. não, acho que a gente falou pra caramba aí de um monte de coisa. Prazer, viu, Cláudio? Sou o espectador do canal. Foi um prazer aqui conversar com você, mudar de posição um pouquinho. Tá ótimo. Obrigado, Pablo. Bem, então, feita aí a- feitas as considerações finais do Pablo aí nessa nossa conversa, eu vou fechando por aqui também. E, como sempre faço no fechamento, quero primeiro agradecer a todas e a todos que têm aí seguido o Fora da Política Nossa Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. Lembrando que no podcast ele está em mais de 20 plataformas de áudio. E no Spotify tem a opção de assistir também o vídeo, se quiser, ou se quiser dar uma olhadinha no meio da escuta. E também, claro, agradecer a todos e a todos que têm apoiado aqui o projeto do canal de alguma forma, né? Seja por meio de uma contribuição pontual ali no botãozinho do YouTube, do Valeu Demais, seja fazendo uma contribuição continuada, se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais, é só se inscrever no canal, seja fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, lembrando que o endereço é www.benfeitoria.com/apoio Fora da Política Nossa Salvação, tudo junto. E finalmente ainda quem tem também apoiado o canal aí por meio do Pix, né? E a chave Pix do Fora da Política Nossa Salvação é o e-mail de contato @fora da política nossa salvação.info, que é também o e-mail para quem, claro, quiser mandar aí uma mensagem para conversar com a gente. Contato @fora da política nossa salvação.info. Bem, então, feita aí essa minha despedida, eu reitero aqui meu agradecimento ao Pablo, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.